É uma bênção poder estarmos juntos novamente aqui nesta manhã para continuar estudando a palavra do Senhor sobre desafios de 2021. Eu quero nesse momento orar com você pedindo a graça de Deus para que Deus possa nos dirigir, nos conduzir em todas as coisas. Amém? Pai Santo, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que a gente tem de estar juntos nesta manhã, poder meditar e refletir sobre a Tua palavra, falando sobre os desafios que nós temos pelo ano que vem e pedindo ao Senhor a Tua direção, a Tua graça em todas as coisas, para que nós possamos cumprir a Tua vontade perfeita, Pai. Pois sabemos que Tu és aquele que nos ajuda em todo o tempo, pois Tu és o Deus bem presente. Louvado seja o nome do Senhor. Fala o nosso coração nesta manhã, abre o nosso entendimento e dá-nos assim a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos durante esse mês, meditado sobre os desafios que nós temos para o ano de 2021. Eu tenho aqui apresentado juntamente com a irmã Débora, com a irmã Miriam, alguns assuntos que temos aproveitado a história dos patriarcas nas Escrituras e temos assim, olhando na sua trajetória, os desafios que eles passaram e como nós podemos também enfrentar os nossos desafios que temos pela frente aí em 2021. Nós vimos no nosso primeiro vídeo sobre a história de Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para aquele lugar onde eu tenho separado para ti. Então Deus nos faz um convite a sair do nosso comodismo, do nosso conforto, que eu creio que nós já temos aprendido no decorrer deste ano, a fazer coisas novas, a sair daquela situação que nós estávamos acomodados, para realizar alguma coisa que possa engrandecer o nome do Senhor e deixar a parentela. O que isso significa? Eu encorajo você a ir lá, ver e participar desse vídeo se você ainda não assistiu, para ouvir essa mensagem. Depois nós abordamos, a irmã Débora compartilhou conosco sobre a história de José, os desafios que ele passou, os traumas que ele viveu desde a sua infância. Todos nós temos problemas, dificuldades que trazemos conosco na nossa história de família. E Débora abordou de uma maneira assim muito maravilhosa aquilo que Deus pode fazer na vida daquele que se dispõe a não ficar pensando, mas eu tenho problema, eu tenho dificuldade, como é que eu vou fazer e tal. Não, José, ele seguiu o seu caminho e Deus usou a vida dele para superar os desafios da sua época e ele venceu, e ele tomou posse daquilo que Deus tinha separado para ele, e ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Depois, Miriam compartilhou conosco sobre Moisés, a sua trajetória, o tempo que ele foi preparado pelo Senhor, tanto lá junto com Jetro, com o seu sogro, como também depois no período no deserto. E em todos aqueles desafios, Deus esteve sempre presente na vida dele. E hoje nós vamos estar aqui compartilhando sobre a história de Josué, porque nós vamos falar da conquista das promessas de Deus, da conquista da terra prometida, da conquista daquilo que Deus tem separado para nós no próximo ano. Então, se você ainda não teve a oportunidade de meditar e de refletir sobre esses desafios que nós temos para o próximo ano, através da vida desses personagens bíblicos, eu convido você a estar assistindo, a participar e poder também compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas, maravilhosas na nossa vida. Antes de iniciar propriamente a história dele, eu quero mostrar que em Deuteronômio, a Bíblia fala o seguinte: Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué
também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Então, Moisés estava chegando ao final da sua jornada e ele ouviu claramente o Senhor dizendo para ele, e ele falou isso à nação de Israel: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. Atravessará o quê? O Jordão. Atravessará os desafios que vêm aí pela frente. O Senhor mesmo. E quem é que vai conduzir tudo isso? Será Josué, porque o Senhor estará com ele. E ele vai fazer vocês tomar posse da terra que o Senhor tem separado. Mas lembrando, o Senhor mesmo estará à frente. E ele diz ainda: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Aqui Josué está sendo chamado para esse desafio. Não somente Josué, mas toda a nação de Israel. Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados e que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu quero dizer para você, meu amado, não se desanime. Deus tem separado coisas maravilhosas para nós aí pela frente. E eu tenho certeza de que Ele estará diante da gente para nos dar a vitória em todos os desafios que nós temos para passar aí por 2021. Nós já vimos aí algumas coisas nas mensagens anteriores desses desafios. E agora nós vamos ver aqui de que forma Josué foi ajudado pelo Senhor a tomar posse da terra. Que atitudes nós precisamos tomar, à semelhança do que Josué tomou, para que nós possamos herdar e conquistar aquilo que Deus tem separado para nós. Vamos então começar a nossa jornada de conquista. Glória a Deus. Bom, a primeira coisa que Deus disse para Josué é para ele se preparar. Veja só o que está escrito aqui em Josué, no capítulo 1, no verso 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amados, a primeira coisa que Deus falou a Josué e que nós precisamos estar atentos é se preparar. Preparar. Como? Preparar de que forma? Preparar o quê? A Bíblia fala aqui, quando a gente continua a ler esse texto, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. A primeira coisa, amados, que nós precisamos fazer antes de começar qualquer coisa, na verdade, é se preparar. E esse preparo aqui está relacionado a permanecer na palavra, a estar atento àquilo que Deus está falando conosco. E se nós não tivermos atento à voz do Senhor e a obedecer a sua palavra, não tem condição de ter sucesso em nada do que vamos fazer. Diz ainda o Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro, do livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meus queridos irmãos, nós temos aí desafios pela frente. Mas antes de começar a superar os desafios, como é que se supera? Primeiro se preparando. Nós precisamos estar preparados. E preparar aqui, quando Deus está falando a Josué, é se preparar em permanecer na palavra, em ouvir a sua voz. Está ligado, irmãos, a essa questão fundamental, a profecia. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor.
nós precisamos estar atento àquilo que Deus está falando conosco. E vamos aqui fazer um exercício para ver se nós estamos nos preparando ou se estamos preparados para passar por alguns desafios. Singapore Airlines é a primeira companhia aérea a adotar, vamos dizer assim, a notícia saiu dessa forma, é a primeira companhia que lança oficialmente o passaporte Covid antes da implantação global, certificado de imunidade para tornar-se uma licença para todo mundo, fará parte do check-in. Então, a primeira companhia aérea, Singapore Airlines, agora ela lançou a tal da implementação desse certificado, que vai fazer com que os passageiros, para poder embarcar no voo, na apresentação do check-in, comprovem que eles estão imunes à Covid-19. Ou que prove de alguma forma, ou que tomou a vacina, ou que fez algum tratamento, assim, semelhante ao que o governo francês está propondo para transportes públicos. Veja que o mundo está caminhando dentro de uma linha que a palavra de Deus fala conosco sobre essas coisas. Quando eu li isso daqui, e quando você lê essa mensagem, será que você consegue fazer alguma relação com a profecia bíblica do que isso representa? Porque ele está falando aqui da necessidade de você ter uma certificação de que você é imune, ou seja, que você tomou a picadinha, porque se você não comprovar isso, você não poderá ter acesso ao transporte público. A Bíblia não fala alguma coisa a respeito dos tempos em que seria, vamos dizer assim, quem não tiver a marca, quem não tiver como se certificar, não vai poder comprar, vender. Será que você está atento a isso? Veja como é importante a gente conhecer a profecia, como é importante conhecer a palavra de Deus. Para nós caminharmos, amados, e enfrentar os desafios que tem pela frente, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a profecia bíblica, nós precisamos conhecer não somente o que vai acontecer, mas como também estar preparado para o tempo de lutas, de peleja, porque a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra as instituições, a nossa luta é uma luta espiritual. Disse Paulo lá aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, diz lá, a nossa luta é espiritual. Será que você já viu também aquelas notícias que nós divulgamos quando falamos daquela série da Escola Bíblica Dominical com o tema das coisas do fim? Se você não viu, eu convido você a ir lá estar assistindo, porque ali são notícias atuais em que nós abordamos com os assuntos relacionados à Bíblia, à Palavra de Deus. Isso é uma forma de nós conhecermos as Escrituras. Quando Deus falou a Josué, Josué, esteja atento a tudo que meu servo Moisés falou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é se preparar. Como Paulo, eu falei ainda há pouco sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele fala lá no capítulo 6, no verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Esse é o segredo, amados. Estar preparado. Nós precisamos nos revestir da graça de Deus. Precisamos estar cheios da sua palavra. Precisamos meditar na sua palavra de dia e de noite, como Deus disse a Josué. Nós precisamos orar, buscar o Senhor. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele disse que sejam conhecidas diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, orar com confiança, orar crendo nas promessas de Deus, orar crendo que Deus vai responder. Então, preparar é isso.
é estar atento à palavra, é orar, é buscar o Senhor com confiança, é também não se apartar da comunhão dos santos, deixar de se congregar como igreja, principalmente quando vedes que o tempo se aproxima, em que chega aquele dia. Para quê? Por que se congregar? Para nós nos encorajarmos uns aos outros, para estarmos juntos na comunhão, porque é na comunhão dos santos onde Deus ordena a sua bênção. As Escrituras falam, falando ainda sobre esse tempo de preparo, nós precisamos resistir ao inimigo, mas primeiro precisamos nos submeter à vontade de Deus, ser submissos à vontade de Deus, ser obedientes à vontade de Deus. Aí então, resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. O inimigo fugirá. Louvado seja o Senhor. Então a primeira coisa é nos preparar. E a segunda coisa agora, amados, nós vamos ver aqui, dentro dessa jornada que Josué passou e que traz aqui muitos ensinamentos para nós, as conquistas, para nós conquistarmos as promessas e a herança que Deus tem separado para nós, já nesse próximo ano, vai requerer da nossa parte muita atenção e trabalho. Vai requerer da nossa parte vigilância e muita disposição para nós realizarmos os propósitos de Deus. O que diz aqui Josué, no capítulo 2, no versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Observem aqui que Josué, ele inicia esse tempo de conquista dando a seguinte instrução: vão examinar a terra. É preciso conhecer o terreno. É preciso da nossa parte saber aonde estamos pisando. E por isso nós precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as notícias que nós temos ouvido na imprensa e também naquela que não é chamada de imprensa oficial. Nós temos aí os meios de comunicação, que é a internet, as redes sociais. Então, nós temos a oportunidade de conhecer e de discernir o que é confiável e o que não é, se nós tivermos o conhecimento da palavra. Se nós conhecermos as Escrituras, nós não vamos errar. Jesus, uma vez, ele disse isso: errais porque não conheceis as Escrituras. Mas se nós tivermos conhecimento da palavra, estivermos preparados antes, nessa fase aqui, que nós estamos conquistando, que nós estamos tomando posse, nós vamos estar indo passo a passo, adquirindo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Outra coisa, Josué, antes dele ali, entrar em Jericó, eu vou aqui trazer o exemplo, logo esses exemplos iniciais da cidade de Jericó, a cidade de Ai, que já começa a nos mostrar tudo que Deus vai fazer ao longo da trajetória de Josué. Nós vamos ver aqui vamos dizer assim, as orientações sábias que ele seguiu e também os vacilos que ele tomou, e que com isso nós também aprendemos, e nós temos que tomar atenção para essas coisas. Segunda coisa que é importante nós observarmos nessa atenção, nessa vigilância: primeiro, observar a terra. Segundo, santificar. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Santifiquem-se. O que quer dizer isso? Vida separada para Deus, vida consagrada para Deus. Nós não podemos confundir, amados, uma vida que está, vamos dizer assim, conquistando outras vidas que ainda não conhecem o Senhor, numa vida comum com eles. Nós não andamos nos mesmos erros, nós não devemos andar nos mesmos erros.
mas devemos estar em comunhão com as pessoas para levá-las ao conhecimento do Senhor Jesus. Mas ter uma vida separada, uma vida santificada, consagrada. Isso que é vida santificada diante de Deus. É uma vida diferente da vida mundana. É uma vida que está segundo os propósitos de Deus. A Bíblia fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é dessa maneira que nós nos separamos, nós nos consagramos para o Senhor, porque é Ele que vai agir por nós, Ele vai adiante de nós. Aqui em Josué, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Vocês se lembram, né, quando Moisés saiu do Egito e eles estavam diante do Mar Vermelho, o Senhor abriu o mar para que eles passassem seco. Da mesma forma, o sinal do poder de Deus presente ali com a nação de Israel fez com que as águas do Jordão parassem e se formassem uma verdadeira muralha. E isto, amados, é sinal de que Deus está com o seu povo, agindo no meio do seu povo. E nós não podemos perder isto de vista, que Deus é quem vai adiante de nós. Deus falou isso com Moisés, Deus falou isso com Josué, e Deus fala isso conosco agora. É Ele quem peleja por nós, é Ele quem vai abrir o mar das dificuldades, o rio dos problemas, é Ele quem vai trazer solução para as nossas vidas. Então nós precisamos sim nos preparar, receber a palavra, orar, buscar o Senhor, estar congregados, estar aí também dispostos a resistir o inimigo, mas primeiro em obedecer a palavra e depois de estar preparado, santificar a nossa vida e ir avante, crendo que Ele vai estar agindo em nosso favor. Terceira coisa, naquela ocasião o Senhor disse para Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. O que Deus está falando aqui com Josué agora? Josué, para aí, antes de você chegar lá em Jericó, é necessário você circuncidar todos esses varões que ainda não foram circuncidados. Porque até aquele momento, toda aquela geração que pereceu no deserto, durante os 40 anos, em que eles ficaram peregrinando no deserto, por causa da incredulidade deles, Deus havia falado que toda aquela geração pereceria no deserto. Então, desde então, os outros que foram nascendo, eles não foram circuncidados, cumprindo aquilo que estava previsto na aliança que Deus firmou com o seu povo. Circuncidar aqui representa, na verdade, renovação de aliança, renovação de pacto, confirmação de que é separado para Deus. Lembra-se quando a nação de Israel estava adorando outros deuses, principalmente Baal, e cogitava entre dois pensamentos na época de Elias? O profeta Elias disse para a nação: até quando cogitareis entre dois senhores? Se Deus é o Senhor, então servi-o. Se é Baal, então servi-o. Irmãos, não há espaço mais para continuar em cima do muro. Ou nós seguimos Jesus com todo o nosso coração, seguimos a Deus e confirmamos a nossa aliança com Ele. E a nossa aliança com Ele está firmada pelos laços agora do batismo. Quando nós batizamos é porque nós estamos dispostos a confirmar publicamente a nossa fé diante do Senhor. Então, aqui a circuncisão representava a confirmação da aliança que Israel tem com Deus. E Deus vai requerer isso da nossa parte. Não podemos mais estar em conformidade com as coisas do mundo e, ao mesmo tempo, querer seguir a Deus. Estar no meio dos santos, no meio dos herdeiros da promessa. É bom andar com Cristo, é bom caminhar com a igreja, mas precisamos ter compromisso, aliança com o Senhor. É isso que Deus
requer de cada um de nós. É isso que Deus vai requerer em 2021, que nós tenhamos um pacto com o Senhor, que nós tenhamos certeza daquilo que Ele tem firmado para nós em termos de promessa e que cremos e caminhamos com Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Então, diz aqui as Escrituras: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é pelos nossos inimigos? Disse Josué. Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Meus irmãos, que tremendo, né? Quem é que estava ali agora diante de Josué? E Josué logo disse: tu és um dos nossos ou peleja pelos nossos inimigos? E quando ele falou: eu sou o comandante do exército do Senhor, Josué reconheceu ali a presença do Senhor. Amados, isso aqui não é, na nossa visão, não era um anjo normal, não era um anjo comum, mas era o próprio Filho de Deus. Aqui cremos que é uma das manifestações do próprio Filho de Deus, que é o comandante do exército do Senhor, presente ali para pelejar pelo seu povo. Assim como Jesus falou que Ele é Emanuel, Deus conosco, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim o Senhor também será conosco em todo o tempo, durante esse ano que está chegando, 2021, para nos conceder vitória. Ele estará lá do nosso lado. O que representa aqui, nessa passagem de Josué, esse posicionamento de Josué? Quando Josué falou assim: tu és, porque ele viu um homem de pé com uma espada desembainhada, e tu és um dos nossos ou peleja pelos nossos inimigos? E aí então ele ouviu que ele era ali o Senhor, o anjo do Senhor ali, nesse caso, era o próprio Senhor falando diretamente com ele. Isso quer dizer para nós a necessidade de nós termos discernimento, saber com quem nós estamos andando, saber com quem nós estamos tratando, para que nós não venhamos a depois ficar decepcionados. Porque tem momentos que nós estamos lidando com pessoas, mas nós não sabemos se está realmente do nosso lado, se está pelo inimigo. Caminha conosco, está tudo bem, mas e aí? Josué estava atento a essas coisas. Lembre-se, irmãos, quando nós falamos sobre aquela segunda questão agora, que primeiro é se preparar, e agora no segundo, nesse tempo de conquista, é importante nós termos vigilância. E aqui, essa passagem nos aponta para o discernimento. E quando ele ouviu aquela palavra do Senhor, ele disse assim: Senhor, então o que o Senhor tem agora para falar com o teu servo? O Senhor disse para ele: você vai chegar agora, ele estava já diante de Jericó. Você vai fazer o seguinte: você vai durante 6 dias, você vai dar uma volta ao redor da cidade. Depois, no 7º dia, você vai dar 7 voltas ao redor da cidade. Não vão falar nada, não vão gritar, não vão fazer nada, a não ser tocar a trombeta no momento certo. E quando chegar na 7ª volta, aí vocês vão tocar a trombeta e vão gritar. E aí eu darei vitória para vocês. É a questão da obediência à voz do Senhor. Obediência ao que Deus determina para nós. Está escrito aqui em Josué, no capítulo 6. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Amados, o Senhor deu a instrução e Josué obedeceu. Nós, quando ouvimos a sua palavra, ouvimos a voz do Senhor, recebemos a instrução de Deus, nós precisamos estar preparados a obedecer. Mesmo que aquilo pareça estranho, dar uma volta ao redor da cidade,
a cada dia, durante 6 dias. Depois, no 7º dia, 7 voltas. Por que não vai fazer tudo logo direto? Por que não fazer assim, não fazer assado? Se lembra? Amados, se nós somos obedientes ao Senhor, você pode ficar certo, Ele fará maravilhas por nós. Esses então são os passos que nós precisamos estar atentos para tomar posse das promessas de Deus. Primeiro, saber aonde nós estamos pisando. Depois, santificar a nossa vida, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos estar separados para Deus. Terceiro, nós precisamos cumprir a marca da aliança. Os israelitas foram circuncidados e nós temos a nossa aliança com Jesus confirmada, definido. E nós o fazemos pelo batismo, que confirmamos publicamente o testemunho da nossa fé. Quarto, nós precisamos ter discernimento. Josué, quando viu o homem lá com a espada desembainhada, o Senhor estava ali presente, falou: tu és um dos nossos ou peleja pelos nossos inimigos? Então nós precisamos ter discernimento. E quinto lugar, obedecer à instrução do Senhor. Josué ali estava para assumir Jericó, para tomar posse de Jericó. O Senhor deu as instruções para ele do que ele deveria fazer. E ele fez exatamente o que Deus havia determinado. Agora vamos ver aqui alguns vacilos que Josué cometeu, que a nação de Israel cometeu e que nós podemos cometer, e nós devemos evitar esse tipo de coisa, para que nós não sejamos destruídos ou derrotados. Primeira coisa, quando eles entraram na cidade de Jericó, o Senhor havia dito que tudo aquilo que fosse consagrado ao Senhor era do Senhor, e o que era para ser destruído, era para ser destruído. Havia coisas ali que eram ídolos, que eram para ser consumido, destruído completamente. Mas teve alguém lá, Acã, pegou um dos ídolos lá que estava dentro das coisas consagradas e levou consigo para a sua barraca. E ao invés de obedecer, de cumprir o propósito de Deus, não o fez. Então está escrito aqui em Josué, no capítulo 7, no versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E, amados, tem uma lição para ir para nossas vidas. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos compreender o que Deus espera de cada um de nós e atendermos assim a sua palavra. E não tirarmos conclusões da nossa própria cabeça para tentar agradar o Senhor ou oferecer alguma coisa a Ele do que Ele não pediu. E aqui foi o que aconteceu com Israel. Israel foi infiel ao Senhor. E nós temos que guardar o nosso coração da infidelidade, de não seguir ao propósito de Deus. Pedir a graça, a ajuda do Senhor, para que nós possamos sempre estar atentos à voz do Espírito de Deus. Qual foi o resultado disso? Bom, eles entraram, agora eles tiveram aquela vitória maravilhosa na cidade de Jericó, agora eles foram para uma outra cidade, a cidade de Ai, e eles fizeram exatamente os mesmos procedimentos que faria como em qualquer outra cidade. A Bíblia fala que eles mandaram para lá espias para poder verificar como é que é, tomar conhecimento da terra, saber o terreno que está pisando. Eles também constataram que lá era mais fácil você conquistar, porque o exército deles era muito menor do que o exército da cidade de Jericó. Era muito mais tranquilo obter vitória. E o que eles fizeram? Partiram para dentro. Mas eles foram envergonhados. Diz aqui em Josué, no capítulo 7, no versículo 4, que os inimigos o puseram para correr. E eles saíram de lá envergonhados. Josué ficou desesperado, caiu aos pés do Senhor e falou assim: Senhor, o que aconteceu? Por que nós tivemos essa derrota? Agora as nações do mundo todo e os povos que estão aqui vão ver que nós fugimos da presença dos nossos inimigos.
e vão cair em cima da gente, vão nos colocar para correr também. Meu Deus, o que aconteceu? Então Deus falou para Josué: Josué, levanta-se. Aqui está escrito no capítulo 7, no verso 13: vá, santifica o povo, diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amados, enquanto houver alguma coisa que está em desagrado ao coração de Deus, nós estamos dando chance ao adversário, ao inimigo, a triunfar. Existe uma coisa que fortalece o nosso inimigo, que é o pecado, é a desobediência, é a negligência. E nós não podemos dar corda e nem muito menos alimento a esse tipo de coisa. Mas nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Se em 2021 você deseja ter uma vida vitoriosa na presença de Deus, ouça a voz do Senhor, observe aquilo que Ele está dizendo para você e seja fiel. Deus será contigo em todo o tempo. Outra coisa que eu quero falar sobre a questão de às vezes nós estarmos vacilando e não prestar atenção. Veja que o segredo é estar vigiando, prestando atenção nas coisas que nós estamos realizando. Aconteceu uma outra situação ali com Josué e os filhos de Israel, que os gibeonitas, que eram um povo ali próximo deles, agiu de má fé, fizeram uma estratégia para formar com Josué e com a nação de Israel uma aliança para eles não serem destruídos. Diz aqui as Escrituras: contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. E o que fizeram os israelitas? Os israelitas pensaram que eles tinham sido de lugar muito distante, fizeram algumas perguntas para eles, falaram assim: mas vem cá, vocês não são daqui de perto? Não, nós somos de lugar distante. Está vendo essas coisas aqui? Nós, quando trouxemos, elas estavam novinhas, mas agora, por causa do tempo da viagem, do percurso que nós andamos, tudo já está danificado, estragado. Os nossos pães aqui estão tudo murcho, duro. E então, meus amados, diz aqui o texto da Escritura que os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes de comunidade a confirmaram com o juramento. Fizeram um acordo com o seu próprio inimigo. E, amados, nós temos que ter muita atenção a isso. Aqui eles não pediram conselho ao Senhor. Estava indo tudo bem. Às vezes a gente pensa que por causa da vitória que a gente está tendo dentro de uma área, que nós podemos ir de maneira despreocupada para outras áreas, outras regiões, outras empreitadas, como se fala. Mas nós precisamos estar atentos o tempo todo. O nosso inimigo, ele não dorme. O nosso inimigo, a Bíblia fala que ele é cheio de ardis, cheio de estratégias, arma situações, armadilhas para que nós venhamos a tropeçar. Por isso que Paulo falava que nós precisamos estar preparados para resistir no dia mau. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscando a graça do Senhor. E nunca deixar aquele tempo do preparo. Você se lembra quando eu falei sobre preparo? De estar na palavra, de buscar a Deus em oração, de não deixar de se congregar para nos encorajarmos uns aos outros, de estar resistindo ao inimigo pela obediência à sua palavra. Isso é o tempo todo. Nós precisamos estar sempre preparados para resistir aos inimigos da nossa vida e não cair nos seus ardis.
Paulo, o apóstolo Paulo, ele mesmo dizia: eu conheço muito bem os seus ardis, Satanás. Então, nós precisamos conhecer as armadilhas, os ardis do inimigo. E aqui porque Josué não pediu conselho ao Senhor, se antecipou e fez com eles uma aliança. E o que essa aliança fez é que eles não destruiriam o povo gibeonita, que na verdade eram seus vizinhos e eram povos que também deveriam ser destruídos, tirados do caminho deles, porque estava previsto conforme a profecia do Senhor, que dada a Moisés, e tinha dado essa instrução a Josué. Mas Josué não pediu conselho ao Senhor e caiu numa armadilha, caiu num laço. E isso serviu depois de laço para a nação de Israel. Eles colocaram os gibeonitas para servir como escravos no meio deles, mas isso serviu de laço, serviu de pedra de tropeço em todo o tempo. Se nós não estivermos atentos, amados, nós vamos ter muitas pedras de tropeço no nosso caminho. Por isso, o ideal é que nós estejamos atentos à voz do Senhor para prosperar em todo o tempo. As vitórias que Josué teve em todas as demais cidades que foram alcançando, estava ali o Senhor pelejando por eles. Diz aqui o texto de Josué, no capítulo 10, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Amados, essa passagem aqui do livro de Josué, quando Josué pede para que o sol se detenha sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon, nunca tinha acontecido coisa semelhante. Deus ouvir a voz de um homem e parar assim o sol e a lua, para que o Senhor desse ali a vitória completa. Isso significa que Deus estava pelejando pelo seu povo. Isso significa que Deus peleja por nós. É Ele que faz a obra em nossas vidas, por meio daqueles que confiam e esperam no Senhor. E dessa maneira, Josué foi conquistando todas as demais cidades. Está escrito lá em Josué, no capítulo 11, no verso 15, tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu. Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nós vemos aqui essa característica da vida de Josué. Josué teve aqueles momentos, como a gente acabou de ver, vacilou. Teve um momento que o povo vacilou, porque não obedeceu, não seguiu o que precisava ter seguido, mas no demais, o Senhor foi dando conquistas a ele o tempo todo. E diz aqui as Escrituras que é o Senhor quem pelejava por Israel. E Josué obedeceu a toda a instrução que Deus foi lhe dando. E dessa forma, ele foi conquistando cidade sobre cidade. Eu não vou aqui entrar em detalhes das demais conquistas de Josué, porque se você for olhar o livro de Josué, você vai ver como ele conquistou os reinos do oeste, os reinos do leste, do norte, do sul, tudo foi conquistando no seu tempo. E Deus foi dando vitória a ele, porque ele estava seguindo aqueles princípios que nós falamos aqui desde o início. Ele estava buscando a Deus, seguindo a orientação do Senhor, se esforçando, pelejando. E eu quero aqui, chegando ao final dessa reflexão sobre os desafios que nós temos para 2021, nós precisamos manter a disposição até o fim, assim como Josué manteve.
Está escrito aqui em Josué, no capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Irmãos, tem muita terra para ser conquistada. Tem muitas coisas ainda que vão acontecer, que estão para acontecer. Mas duas coisas aqui eu quero chamar a atenção. Diz aqui o texto em Josué, no capítulo 14, que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, o Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Caleb, que foi um companheiro de Josué, desde aquele tempo de Moisés, quando eles entraram como espias, estava ali ao lado de Josué. Eu tenho certeza, amado, que mesmo que você hoje se sinta já com a sua idade um pouco avantajada, que não tenha muita coisa a fazer, você tem do seu lado pessoas, companheiros e companheiras que estão aí junto com você, com um pique, e com mesmo que tenha ainda já muita coisa para ser conquistada, nós precisamos estar ao lado daqueles que estão com um pique, ainda que está com a idade avançada, está dizendo: eu estou com o mesmo vigor, com a mesma disposição, e nós precisamos ter essa disposição, porque se nós tivermos disposição, nós vamos avançar, nós vamos à frente. E aqui, Caleb falando com Josué: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Enaquins eram gigantes, mas Caleb estava com tanto disposição, com tanto vigor, que ele falou que se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. E ele, amado, estava lá disposto a conquistar, e Josué o entregou, conforme tinha sido lá atrás, tinha sido prometido, e eles prosseguiram e estavam conquistando. E assim as terras foram sendo conquistadas. Então, mesmo que ainda tenha muita coisa para ser realizada, muitas coisas ainda estão para acontecer. Os sinais dos tempos estão evidenciando o retorno, a volta de Jesus. Mas você já observou, naquele estudo mesmo que nós fizemos, que eu mencionei ainda há pouco, quantas coisas estão acontecendo e ainda tem para acontecer? Mas o Senhor vai estar do seu lado, ao lado daqueles que têm disposição de permanecer, de continuar pelejando, porque Ele peleja por nós. E outra coisa, nós precisamos ter a disposição de permanecer, mesmo que não haja fiéis, mesmo aqueles que queiram se apartar, mas nós temos um compromisso, uma aliança com o Senhor, e nós devemos permanecer. Josué disse o seguinte: se porém não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a posição de Josué. Josué estava falando: se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, ou seja, aos ídolos pelas quais nós éramos atraídos, com que nós estávamos seguindo anteriormente, ou então quiser seguir a esse movimento do tempo presente, do tempo moderno, as ideias, as filosofias, aos deuses desse presente século, vocês escolham a quem você vai servir. Mas quanto a mim,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, essa é a disposição que nós devemos ter. Essa é a forma como nós devemos já iniciar o ano de 2021, com a disposição de servir ao Senhor com todo o nosso coração. Estar disposto a superar os desafios que tem pela frente, porque há muito trabalho, há muita terra ainda para ser conquistada, mas temos um Deus poderoso do nosso lado, e se nós estivermos preparados, o nosso coração cheio da palavra do Senhor, orando, buscando a Deus, estando em comunhão uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, desafiando as coisas do inimigo em obediência à palavra do Senhor, ele vai estar pelejando e agindo em nosso favor. Por isso é importante nós nos santificarmos, separarmos a nossa vida para Deus, confirmarmos a nossa aliança com o Senhor, e Ele nos dará a vitória em todas as coisas. E eu quero concluir nesta manhã de reflexão com vocês sobre este estudo, sobre a história de Josué e sobre como ele foi superando e conquistando todos aqueles desafios que estavam diante dele na terra prometida. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz o seguinte, o Senhor dizendo a ele: não fui eu quem ordenou a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por onde quer que você andar, o Senhor será com você. Não te mandei eu? Eu me lembro com muito carinho da nossa diretora pedagógica do seminário Vida e Luz, onde eu tive o privilégio de passar ali há uns anos. E onde eu estudei e também tive o privilégio de servir. A nossa diretora pedagógica, a irmã Maria Di, ela sempre citava com os alunos, na hora da nossa capela, na hora da comunhão com Deus, ela pedia para todos os alunos repetirem esse versículo. Não fui eu quem mandou, não fui eu quem te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, pois eu serei contigo por onde quer que andares. Irmãos, o Senhor está conosco, Ele tem sido nosso ajudador. Eu não tenho dúvidas de que Ele nos ajudará em todos os desafios que nós temos aí pela frente em 2021. Está agora muito presente perto de nós essa questão da vacinação, da certificação de imunidade, por conta dessa onda que a gente vive aí da Covid. Como enfrentar esses desafios? A segurança, devo fazer, não devo fazer? Como é que foi? Como é que os servos de Deus no passado tomaram posição e agiram? Eu convido você a meditar na palavra, a estudar as Escrituras e ver, porque lá tem resposta para todas as nossas dúvidas. E a palavra é o poder de Deus para todo aquele que crê. E se você crê, Deus dará a vitória em todas as coisas. Deus seja contigo, Deus prospere o seu ano de 2021, Deus faça você triunfar e receber tudo aquilo que Ele tem prometido. É tempo de conquistar, é tempo de tomar posse das coisas que o Senhor separou para nós. Que Deus seja contigo e abençoe ricamente a sua vida. Chegamos ao final de mais uma série e nós queremos agradecer a sua participação, que Deus continue fortalecendo o seu coração. Eu coloco aqui disponível esses vídeos que estão na Escola Bíblica Dominical do nosso canal no YouTube, para que você seja abençoado e fortalecido no Senhor. Não deixe de participar. Deus seja contigo e Deus abençoe seu coração. Amém?